Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Informei. Hoje eu estou aqui para tratar com vocês de um assunto que eu considero muito, mas muito importante, bastante delicado e espinhoso, mas que eu tenho que conversar com vocês sobre isso agora, porque isso pode virar uma bola de neve lá no futuro. Para quem não me conhece, eu sou Robert Cristo, eu sou analista tributário da Receita Federal, mas como é de costume, eu deixo claro que este canal é meu pessoal, de minha responsabilidade. Aqui estou na condição de professor e educador e não de servidor público, combinado, pessoal? E aqui no canal a gente sempre vai direto ao ponto. A única coisa que eu peço antes é para que você confira aí para mim se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, vai lá, se inscreve no canal, aproveita, dê um like e depois de assistir esse vídeo, compartilhe no grupo de amigos e familiares, que essa informação vai ajudar muitas pessoas com essas dúvidas por aí. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero conversar com vocês hoje é a seguinte questão. Uma pessoa pode abrir um MEI simplesmente para contribuir para a Previdência Social? Eu sei, pessoal, que é muito atrativo, porque o MEI ele contribui com 5% do salário mínimo para efeito de contribuição previdenciária, para poder possibilitar ter acesso a benefícios previdenciários, como, por exemplo, aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, dentre outros benefícios. Então, o microempreendedor individual, ele recolhe numa alíquota de 5% sobre o salário mínimo, tá? Então, é bastante atrativo e aí muitas pessoas, observando essa atratividade, acabam ali se inscrevendo como MEI apenas com uma finalidade de contribuir para o INSS, sendo que não vai exercer nenhum tipo de atividade, tá, pessoal? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui agora. Muitas pessoas têm dito por aí que não existe uma vedação expressa na legislação que proíba que uma pessoa abra um MEI apenas com a finalidade de contribuir para o INSS. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui para que você possa, assim, fazer essa análise e depois tomar sua própria decisão. A primeira questão que eu quero trazer com vocês aqui é o artigo 100 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140 de 2018. Essa resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, ela regulamenta tanto as questões relacionadas ao Simples Nacional quanto as questões relacionadas ao MEI, tá? Quando vai dizer sobre o MEI, lá no artigo 100, ele vai dizer o seguinte: considera-se microempreendedor individual o empresário individual que, entre outros requisitos, exerça as atividades constantes no anexo 11 daquela própria resolução do Comitê Gestor, a resolução número 140, tá? Então vejam aqui que a resolução já coloca alguns indícios, alguns indicativos ali do que pode ser MEI. Existem outros critérios, tá, pessoal, para que uma pessoa possa ser considerada microempreendedor individual. Mas eu quero tratar aqui apenas de 2 pontos para esse estudo que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então vejam só que diz lá o artigo 100, que para ser MEI tem que ser empresário e tem que exercer alguma daquelas atividades que são permitidas a abertura de microempreendedor individual, tá? Então, se você não exerce nenhuma atividade e quer contribuir para a Previdência Social, observe, então, que de início aqui, microempreendedor individual não seria o seu caso, tá? E mais um ponto, pessoal, que eu quero trazer para vocês aqui. A legislação da Previdência Social, entre outras ali, a Lei 8.212, ela vai dizer para a gente quem são os segurados do INSS, tá? Ele vai dizer ali que existem os segurados obrigatórios, normalmente são pessoas que exercem alguma atividade remunerada, tá? Como, por exemplo, o autônomo ou o empregado que trabalha de carteira assinada. Essas pessoas aqui, por exemplo, elas não têm alternativas, elas têm que pagar sua contribuição previdenciária, alguns chamam, né, de INSS, tem que pagar o seu INSS todo mês, porque eles são chamados contribuintes, né, segurados obrigatórios da Previdência Social. Existe um outro grupo ali chamado de segurados facultativos. Esses segurados facultativos são aquelas pessoas que não exercem uma atividade remunerada, como, por exemplo, ali poderíamos considerar ali quem estiver desempregado, o estagiário, a dona de casa que trabalha exclusivamente na sua residência, tá? E dentre outras pessoas também, tá? Então vejam só, pessoal, a legislação previdenciária, quando vai falar de contribuição previdenciária, ela já separa ali em 2 grandes grupos, os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. O MEI, pessoal, ele é um contribuinte individual para fins de previdência social, ou seja, ele é um contribuinte obrigatório, ele é um segurado obrigatório, tá? Então veja, se ele é um segurado obrigatório, pressupõe então que ele tenha renda.
Neste caso aqui, ele está tendo renda de uma atividade que ele está exercendo, ok? Então veja bem, se você está abrindo um MEI, porque você não vai exercer nenhuma atividade, você já sabe que você não vai exercer uma atividade, então neste caso, se você não está efetivamente exercendo a atividade, você tem que contribuir com o INSS como segurado facultativo, tá? E existem várias formas para você recolher como segurado facultativo. Eu vou trazer as mais comuns aqui para vocês, tudo bem? Você pode recolher no código 1406. Neste caso, você vai recolher com uma alíquota de 20%, tá? Essa alíquota pode ser sobre o salário mínimo ou qualquer outro valor que você deseja recolher, sempre limitado ao teto. Então, neste caso, você vai ter que observar a sua condição financeira atual e é importante você verificar também o seu histórico contributivo. E se você tiver contribuído no passado com histórico de valor de contribuições com a base de cálculo superior ao salário mínimo, um valor mais alto, talvez seja interessante você recolher neste código 1406, tá? Outro código que você pode utilizar para fazer recolhimento é o código 1473. Neste caso aqui, você estaria fazendo recolhimento para o plano simplificado. O que significa isso? Que você vai recolher com uma alíquota menor, ou seja, vai ser 11% aqui neste caso, mas é 11% sobre uma base fixa, é 11% sempre sobre o salário mínimo, tá? Aqui no plano simplificado, você tem praticamente todos os benefícios previdenciários que você teria recolhido lá no código 1406, exceto no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então tem que verificar o seu histórico contributivo mais uma vez e verificar a sua situação concreta atual, tá? E o outro código que pode ser recolhido é o código 1929. Mas esse código aqui ele é exclusivo para segurado de baixa renda, tá? Neste caso, se você atender os requisitos, você vai contribuir com uma alíquota apenas de 5% sobre um salário mínimo. Veja que é parecido, né? Lá com a contribuição que o MEI faz, que é 5% do salário mínimo. Mas para contribuir aqui como segurado de baixa renda, facultativo de baixa renda, você tem que se encaixar nos requisitos, tá? Como, por exemplo, está cadastrado no CAD único, tá? Tem que estar com o CAD único atualizado, tem que ser dono ou dona de casa, ou seja, realize trabalhos domésticos apenas na sua residência, sem nenhum tipo de remuneração, e a renda da família não pode passar de 2 salários mínimos, tá? Sobre esses requisitos, né, como contribuir como segurado facultativo, em breve teremos um vídeo aqui no canal, então já ative o sininho das notificações para você não perder esse próximo conteúdo, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui para você as alternativas que você que não exerce uma atividade remunerada, como você pode estar contribuindo para a Previdência Social. Então, se você não exerce uma atividade remunerada, você é um segurado facultativo, tá, pessoal? Então, eu quis trazer esse alerta para vocês aqui. Eu sei que algumas pessoas consideram que não há nenhum impedimento para que ela abra e contribua para a Previdência Social sem exercer nenhuma atividade como MEI, mas eu trouxe aqui todos os aspectos legais para que você possa fazer a sua avaliação, tá? Mas vocês podem me dizer, professor, mas eu conheço pessoas que abriram MEI e que conseguem mensalmente fazer seu pagamento como microempreendedor individual. Pessoal, não vai ter impedimento para que consiga fazer o pagamento. Vai ser feito o pagamento e o INSS vai receber aquele pagamento. Mas isso não quer dizer que a administração pública esteja convalidando essa sua situação como microempreendedor individual, tá bom, pessoal? O correto é que você pague a sua Previdência Social, o seu INSS, de acordo com a sua categoria de segurado. É essa informação, essa orientação que eu gostaria de passar aqui para vocês, tá bom? Porque quando você for solicitar algum benefício previdenciário mais à frente, pode ser, e existem situações que o INSS exige comprovação de efetivo exercício de atividade. E se ela fizer essa solicitação para você, você não vai ter como comprovar a sua efetiva exercício de atividade como microempreendedor individual, tá bom, pessoal? Quis deixar esse alerta para vocês. Agora vocês têm as informações, trouxe aqui a base legal também, de onde estou utilizando aqui para colocar essas ideias para vocês, tá? Agora cabe a vocês tomarem as suas decisões de acordo com as informações que nós estamos passando aqui para vocês, tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido alguns pontos para vocês. Nos encontramos numa próxima. Até mais!